que empreende para ganhar dinheiro e tem gente que empreende para transformar vidas. No Marcas do Brasil Grandes Líderes de hoje, eu recebo alguém que conseguiu unir as duas coisas e ainda escreveu sobre isso. Wesley Ramos é empresário, escritor e, acima de tudo, um cara que leva propósito além do discurso. Porque empreender não é só sobre abrir empresas, é abrir caminhos também. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Me sinto honrado aqui nesse propósito maior aqui. Espero contribuir bastante aqui. Tenho certeza que a gente vai alcançar muitas vidas aí e potencializar muitos negócios. Amém, amém. E hoje nós estamos aqui com um dos maiores empresários, se não o maior empresário no ramo dele, Wesley. Vamos explicar para o pessoal que está assistindo e que vai te conhecer a partir de hoje um pouco sobre o ramo que você trabalha, porque o podcast Marcas do Brasil Grandes Líderes é voltado para contar legados sobre grandes empreendedores. E nós precisamos antes entender um pouquinho hoje sobre a área que você trabalha. Muito bem. Eu trabalho na área financeira, num segmento bem nichado, shopping center em todo o Brasil. A gente presta serviço chamado de back office, que é aquela parte que você não vê do shopping. Lojista, você vê, toda aquela parte bonita. A parte administrativa financeira do shopping, então chama back office. O front a gente não atende lojista, a gente atende investidores, administradores, players de mercado. A gente faz o pagamento do segurança, o pagamento do pessoal de limpeza. Administra toda a gestão do shopping center. Isso, a gente dá um apoio para os administradores. Geralmente são um player de mercado, são grandes administradoras, a gente é contratado por eles ou pelos próprios proprietários investidores ou fundo de investimentos em todo o Brasil. A gente atende 80 shopping em todo o Brasil já há 16 anos, então a gente se tornou um ícone nesse segmento como referência em qualidade, em quantidade e propósito. Uau, que incrível! Então, Captação.net hoje é a empresa que mais atende shopping centers, administra shopping centers, auxilia nessa parte. Isso, que mais dá apoio administrativo para as administradoras, dá mais apoio, é como se fosse uma central de apoio técnico. Nós especializamos no back-office para eles tocar o front do shopping. Eu achando que era só as lojas lindas lá, realmente que fazia as coisas acontecerem. Não, tem toda uma estrutura ali por trás, geralmente, assim, cerca de 100 colaboradores, 100 e poucos colaboradores, depende do shopping, 200, só para tocar o empreendimento, fora os lojistas, fora os colaboradores dos lojistas, né? Ficam nos bastidores. Nos bastidores. A gente é especialista em bastidores. É isso aí, back office. E só funciona porque vocês estão ali gerenciando e tocando esse lado. O que nós fazemos? Aquelas lojas são alugadas, então a gente gera os boletos para cobrar das lojas, a gente faz a cobrança eletrônica, faz o pagamento do pessoal, material, serviços para manter o shopping e presta conta para investidores ou para as administradoras, depende do pacote contratado. E então é uma conta atípica, esses contratos são atípicos, então tem lá 20, 30 formas de calcular um aluguel. Aquelas lojas pagam às vezes aluguel sobre as suas vendas, não é só sobre a área alugada. O condomínio também tem forma específica, então a gente especializou nesse nicho, tem RP próprio, cultura própria, legislação, então a gente é especializado nesse ramo back-office. Que show! Nossa, gente, eu nem sabia que existia esse tipo de prestação de serviços, bem detalhado. Que incrível! Então, a gente agora precisa entender como foi que você chegou até essa marca Captação.net, como que surgiu ela, mas para isso a gente vai contar sobre o seu legado, sobre a sua história. E voltando no tempo, eu gostaria primeiro de saber o significado do seu nome, que é bem diferente. O seu nome é Wesley, parece, né? No final. E que é incrível, porque eu fiquei sabendo esses dias, por acaso é bíblico? Não é bíblico, mas meu pai, né, que deu esse nome, então, em vez de chamar Wesley com Y, ele bota uma letra S no final ali. Kelly, que é minha irmã, em vez de Y, ele colocou E-N, Kellen. Então ele ia alterando os nomes. Ele queria deixar só vocês. Ele queria deixar exclusivo, né?
único e exclusivo, e a gente acabou tendo um nome atípico aí, Wesley Ramos, e graças a Deus aí, eu agradeço meu pai por esse nome, porque daí agora a gente É que nem o Neymar. Só o Neymar existe no mundo do futebol, né? O nome fica dele. exclusivo. Nós somos únicos, né, na verdade. Nós somos únicos, né, nossa alma é única, nosso corpo, nossos... E quando a gente tem um nome único, a gente também agradece aos nossos pais aí. Tudo tem um propósito, na verdade. Tudo tem um propósito. Esse nome aí deve ter um fundamento, talvez naquele momento, né? Mas eu não sei exatamente o, o significado desse nome. Eu sei que é para criar uma exclusividade Entendi. e único. Incrível. Só Coisa você coisa de tem. pai, Que legal, olha só. que ama seus filhos, né? Sim, sem dúvidas. Vou procurar depois na internet pra gente ver se acha algum Um significado, uma. Não, é anônimo, né? Ou assim, ver se alguém também se chama Wesley. Wesleys. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente acha. Mas me conta uma coisa, você é natural de Mogi das Cruzes? Me conta um pouco sobre a sua história. Eu moro em Mogi das Cruzes há 28 anos, né? Tá indo para 30 anos, eu adoro essa cidade. É meu cantinho aqui. Tanto é que já me imaginei mudando para São Paulo, mas não consigo sair de Mogi. Tem escritório em Mogi, estamos expandindo aqui escritórios em Mogi e pensando em novos projetos, né? A gente tem a igreja que a gente congrega aqui em Mogi, meus filhos aqui em Mogi, mas eu cresci no Paraná. Eu nasci no Paraná, na cidade pequena do interior do Paraná, cidade chamada Pérola. Tinha 20 mil habitantes na época. E com 9 anos eu fui para uma cidade menor ainda, com 10 mil habitantes, chamada São Jorge do Patrocínio. Era uma referência lá, não era nem município, era distrito, não tinha ruas asfaltadas, não tinha nada na época, né? Isso na década de 80. Bem E a diferente. gente crescendo lá naquele ambiente, né, limitado, né? E foi desenvolvendo lá, foi sendo criado o município. Eu fiquei lá até os meus 26 anos. Trabalhei lá bem pouco na área privada, trabalhei numa prefeitura lá da cidade por cerca de 10 anos. E aí, por umas questões que eu fiz faculdade, depois pós, aí o professor da minha faculdade, Marcos Antônio Rintz, agradeço ele por ter me convidado a trabalhar em Mogi. Ele assumiu a administração do Mogi Shopping. Ele, a empresa dele, e chamou 3 alunos da faculdade lá da região. Qual a sua formação, Wesley? Minha formação é em contabilidade, sou contador e fiz pós na época lá, e ele era professor na época e veio administrar para cá e trouxe 3 alunos. Um desses alunos era eu. A gente veio para a administração do Mogi Shopping, E em vocês Mogi das Cruzes. acordaram com isso tranquilamente? E meus pais já estavam em outra cidade, Maringá do Paraná, nesse tinha saído, e eu já era casado, 2 anos casado lá naquela cidade, trabalhando na prefeitura. E por umas questões de uma visão, né? Porque numa empresa política, tem a questão política, cada 4 anos troca de prefeito, você nunca sabe se você vai continuar depois de 4 anos. Meu cargo era cargo de comissão, nomeado, trabalhava na área de RH. Livre nomeação, livre exoneração. Mudou o prefeito, livre exoneração. E aí a gente estudando, acreditando nisso, se capacitando. E aí eu vim para Mogi, trabalhar no Mogi Shop, fiquei uns 10 anos, e a partir daí que um fundo do Canadá comprou o shopping, comprou alguns shoppings no Brasil, me levou para São Paulo, fiquei 2 anos lá, e aí eu vi que foi um momento bem difícil, tá? Trabalhando na segunda maior empresa do nicho, do segmento no Brasil, eu me senti sem sentido de vida. Por quê? Porque desde a época lá daquela cidade pequena, lá em São Jorge, aos 12 anos, eu já trabalhava com meu pai. Comecei a trabalhar com 9 anos. Trabalhei até 16 anos. Nós, com 9 anos, você começou a trabalhar 9 anos, ajudando seu pai. isso. Qual era a profissão dele? Ele era alfaiate, tinha uma alfaiataria lá, tinha alguns alfaiates, eu ajudava a organizar, depois comecei a ajudar ele. Coisa de família. Coisa de família, ajudar mesmo, comprar as coisas, os insumos, parte financeira. Depois fazer algumas coisas também, algumas peças, né? E depois eu, vendo a crise, abriu o mercado do Brasil, veio a indústria chinesa, muitas confecções invadindo, assim, ampliando, empreendendo. E aí essa alfaiataria foi, que era uma arte, né, da costura, foi ficando
pequeno. E a gente visualizou o quê? Tenho que me capacitar, ter uma faculdade e ir para uma grande empresa. Aí Isso, você não pensou mais em seguir nos negócios da família. isso, porque estava com crise. Tá. Crise. Assim, era muito trabalho mesmo. Tinha lá 5, 7 pessoas, depois foi 4, 3, uma, e com uma já não tinha serviço suficiente. E aí cria aquele sentimento de escassez, né? Fala, poxa, esse segmento não dá mais. E aí a gente visualiza trabalhar para os Mudar de outros, área. mudar de área e se capacitar. Só que isso tem que tomar um cuidado muito grande, Jéssica. Por quê? Porque nós crescemos aí com a nossa família, às vezes ajudando e começando cedo. Hoje tem essa questão de legislação, né? De não poder mais trabalhar Aprendiz é tão novo assim, 14 anos. 14 anos, e aí ainda quem quer trabalhar, né? Exatamente, ainda tem isso. Mas Porque, enfim, mas com 12 anos, por exemplo, Wesley, você ajudava seu pai porque você queria, porque ou era necessidade? era uma necessidade, assim, era uma instrução do meu pai, me ajuda, né? Não- Realmente, não foi assim uma opção, assim, eu quero trabalhar, mas falou: "Vem ajudar o pai". Aí ajuda devagarzinho, uma vez por semana, depois vai 2, depois daqui a pouco tá ajudando todos os dias, né. Mas me conta os valores que você aprendeu fazendo essa atividade. Essa é uma pergunta fundamental, Jéssica. Estritamente única e exclusiva fundamental. Às vezes as pessoas não valorizam a família, pai, porque, passou por escassez ou o pai estava machucado e acabou machucando os filhos, mas todo pai quer o bem do seu filho. Mas o que que é o legado que meu pai deixou? Caráter, deixou integridade, deixou trabalho. Só que 2 coisas, assim, fundamental que ele deixou foi o seguinte, eh, aprenda tudo, para você falar de tudo. Ou seja, aprender significa o quê? Não só escolarizar. Então falar de economia, de política, de religião, porque meu pai recebia juiz, prefeito, recebia o lavrador, o gari, e eu via eles conversando lá, e meu pai conversava com todos eles. E ele falou: "Você tem que conversar com humildade, com educação, independente dos níveis". Que lindo. Então Uau, a gente traz, que esse valores. ensino, independente se você conquistou carro, casa, negócio, são valores que você traz da sua família. Então não olhar só para as dores, para a escassez, mas olhar para os princípios e valores que nossos pais deixou dentro da gente. Com certeza foi o que te forjou a ser hoje, a chegar onde você chegou. Tudo desde o começo, sendo muito a gente às vezes não dá valor, né, para para um aprendizado, né, que o seu pai te um ensinamento que nossos pais nos passam, mas eles enxergam lá na frente também, né, querem o nosso bem. Eles querem os nossos bem, mas às vezes não sabe o como. Sim. E às vezes está muito pressionado também pelo trabalho, pelo ambiente, falta de dinheiro, desempregado. E as pessoas às vezes só está passando um momento. É um estado, não é a identidade da pessoa. E passa, Wesley. Passa. A maioria, eu falo, se ativar a sua identidade, passa. Se perceber na sua essência e viver na sua essência, que eu chamo de chamado, passa. Se você viver com princípios e valores, que é o propósito, passa. Mas se você viver nas dores do passado, não passa. Por quê? Porque o sentimento não é emoção. O sentimento, ele é atemporal. Então, se faz 20 anos ou 40 anos que o pai gritou com o filho, ou que traumatizou, um momento, 5 minutos, aquilo lá é eternizado. Então só tem um jeito de se curar: desapegar, perdoar. Perdoar faz parte dos princípios e valores, do propósito. E você superar aquilo com princípios e valores. E não se acusar. E não acusar o seu pai também, ou sua mãe,
ou seu padrasto, uma Quebrar o autoridade, ciclo. quebrar o ciclo. Só você tem o poder de quebrar o ciclo, e esse ciclo só é quebrado debaixo de princípios e valores. Então, quando o pai deixa educação, humildade, caráter, integridade, isso rompe qualquer dor. É muito forte isso. Isso é E forte. eu ouvi você falando do seu pai, eu não o conheci, claro, mas consigo figurar ele aqui na minha frente, e isso é muito bonito. Ele é vivo hoje? Ele é vivo, mora em Maringá, vou visitar ele agora final do ano. Que Um legal. beijão, pai. Daqui a pouco tô aí. É, Você pode assim, deixar para ele uma frase? eu quero deixar uma frase de que ele é um pai, sim, exemplar, é um pai amoroso e não se preocupar pelo que aconteceu no passado, na forma de educação. Ele veio falar, eu poderia ter educado diferente. Não. Te amo. Tinha que ser assim. Olha só, qual é o nome dele? José Lima Dias. Senhor José Lima Dias. Veja só onde o seu filho está, contando pra gente a história dele, o legado dele, que não veio apenas, né, quando ele nasceu, veio antes, veio da história da família dele. Tudo isso a gente passa de pai para filho. E nós temos muito a te agradecer por você ter tido força e resiliência de ter criado, educado o Wesley, assim como a sua irmã, né? Minha irmã e meu irmão. Somos Meu- em três. São em três? São em três. Que hoje são pessoas de valor, né? Verdade. Pessoas valorosas. Verdade. E temos o prazer de poder contar sobre o legado deles e inspirar outras pessoas. Isso é lindo. Isso é muito bonito. A gente realmente, a gente é grato a muitas pessoas, né, Jéssica, nessa vida. Primeiro a Deus. Nós só estamos vivos graças ao espírito de vida que a gente tem. Isso vem dele. E o segundo lugar é a família. Por mais que a família não seja um paraíso, um céu, porque a gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia, mas a gratidão, ela é independente do estado e do que a família tinha. Porque é ser, não é ter, né? Então a gente tem que olhar para o ser. E essa questão de paternidade é uma das características de Deus na infinidade, no infinito. Então, eu sou grato até a meus avós por ter meus pais, Isso é né? lindo. E aí vem a geração, meus filhos, já tem netinho, e aí é um mover de Deus. Meu Deus. Muito novo, Jovem. meus filhos. São jovens. Olha só. Todo mundo muito. Todo mundo num propósito. Todo mundo no propósito, né? Se a gente tá aqui é por algum motivo. A gente vai chegar lá. Amém. Eu quero muito poder entrar nesse assunto, mas já que você falou sobre isso, eu gostaria de te perguntar uma coisa, que até fiz aqui uma fichinha para poder me lembrar essas perguntas que eu queria te fazer. E a pergunta é: quando o jogo acaba, o que fica? O nome, o dinheiro ou as pessoas que você transformou de alguma forma? Fica a transformação que você deixou, o legado. Só fica o legado. A transformação. O dinheiro, ele é meio para a transformação. E, Potencializa. e as pessoas, o que é propósito? Tem que estar atrelado a Deus e pessoas. Então, o legado nas pessoas, vindo de Deus. Então, os princípios e valores vêm de Deus, está na Bíblia. A gente fala honestidade, está na Bíblia. Se a gente falar valores, está na Bíblia. Então, a Amor. palavra de Deus, Deus é amor. O que é amor? Amor é entrega. Então, Jesus entregou na cruz, Deus entregou Jesus, e nós temos que entregar pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, e entregar algo que Deus já nos capacitou aqui dentro. Só que às vezes, de algum momento, ficou ofuscado. Então, a gente tem que alcançar pessoas e pessoas não podem parar nelas. Então, tem que ter um mover, um rio. A outra pessoa recebe e vai deixando legado, legado através de legado. Legado através de legado, com foco em pessoas. Qual é a referência? Deus. Todo o resto é meio. O Todo- tempo é meio. O dinheiro é meio. O negócio é meio.
as pessoas estão descaracterizando o destino, botando as coisas no final. Aquela velha frase, né? Usando as pessoas e não usando as coisas. Tá. Então tem que usar as coisas para transformar pessoas. E você fala com muita propriedade sobre isso, porque eu acredito que em algum momento você viveu esse embate. Só pode, Esse embate foi com 38 anos. com 38 anos. Vindo um pouquinho antes na história, você se casou com a sua esposa com quantos anos? 26 anos. 26 26 anos. anos. Casei com 26 anos, lá na cidade, de 10 mil habitantes. Com 2 anos depois, aí mudou. Houve esse convite, aí a gente mudou. E ela veio com você tranquilamente? Tava grávida de 8 meses. Nossa, Mudar de cidade, com a esposa grávida de 8 sem ter meses, a mãe para ajudar. sem ter a mãe, que a família dela tinha mudado da cidade, 700 quilômetros longe. E minha família também estava 200 quilômetros, 300 Vocês quilômetros dois longe. estavam, de repente, E sozinhos. nós sozinhos, e eu recebi o convite, e aí essa Ser pai. questão para ser pai, e aí eu falei, deixa eu ir lá ver, né? Conheci a tal da cidade grande, porque a Grande São Paulo para nós era uma paisagem. Marginal Tietê é uma foto, paisagem, violência e muito carro e cidade grande. Os arranha-céus vocês E nunca tinham visto. nunca, assim, a cidade maior que eu tinha ido era Maringá, né? Curitiba depois, mas São Paulo é, realmente é impressionante, é uma metrópole gigante e Mogi das Cruzes faz parte da Grande São Paulo. Então, para nós, a gente estava indo para São Paulo, né? E aí a gente veio e quando fui contratado aqui, 15 dias, mais ou menos, a previsão era eu voltar para dar os 9 meses e eu acompanhar o nascimento do meu filho lá. Mas daí o Cássius, né, Cássius, agilizou, Sério, ele nasceu prematuro. nasceu. Não, ele nasceu 15 dias antes. Tipo, era para eu viajar 15 dias depois e acompanhar o parto. Tá. E ele veio uns 15 dias antes, e aí a minha esposa foi caminhando para o hospital. Nós morava 2 quarteirão do hospital, cidade pequena, a gente morava perto do hospital. Falei, Sozinho. deixa eu ir lá ganhar o neném. Meu Deus. Qual é o nome da sua esposa? Neiva, minha costelinha, eu chamo ela de costelinha. Costelinha que Neide Deus me deu. Guerreira. Guerreira demais. Nunca reclamou. Não, não, ela. Por exemplo, Filha, não tá uma aqui. mãe, né, com seu filho, eu acho que é o maior propósito que E ela tem, te é apoiava, porque ela falou, apoiava. vai e eu dou conta aqui. Isso, a gente fez uma reunião, né? Falou, e aí? Ah, isso é Eu muito vou ou não vou? importante. Só que nós Vocês decidiam estávamos, tudo junto. decidimos juntos e nós estávamos endividados. Então, um dos motivos era política, não sabia o dia de amanhã, e dívida. Falei, em uma cidade pequena que você está endividado, era na caderneta, depois que todo mundo ficar sabendo que você está endividado e não vai pagar, não, perde a credibilidade. Eu falei, não, há uma possibilidade de alcançar novos voos, ganhar mais, né? Ia ganhar mais mesmo de fato. Falei, vamos, eu já estava me preparando na faculdade, pós, para isso. Então, eu estava me capacitando, veio a oportunidade, agarrei a oportunidade, e só que Que nesse momento. incrível. 26 anos, morando numa cidade do interior do Paraná, casado, com um filho para nascer e endividado. Ele teve uma oportunidade de ir com um professor que lhe fez um convite para vir para Mogi das Cruzes, trabalhar administrando shopping center. Isso. Nesse momento, nunca passou na sua cabeça que você um dia iria gerenciar a maior empresa de administração de shopping centers? Não imaginava, não imaginava. Era a cultura nossa brasileira, muito de ter um bom carro, ter uma família, ter uma casa, ter uma faculdade e ter um bom emprego na empresa grande. Então eu estava indo para a empresa grande. E aí a gente ficou alguns dias, quase 10 anos como CLT, até que surgiu a oportunidade de empreender depois no final desses 10 anos. Mas aí, com 38 anos, você estava realizado, não estava?
Tá. com os filhos, tava com dinheiro no bolso, família feliz, sem dívidas, num cargo de alto renome, porque você foi crescendo, né? Foi. Essa parte a gente tem que também explicar. Você foi crescendo Foi. em Mogi das Cruzes, nessa empresa mesmo, ou você migrou de empresa? Eu migrei, eu fiquei 7 anos, 8 anos aqui no Mogi Shopping, na administração, RH, contabilidade, finanças, planejamento. E depois veio um fundo do Canadá e comprou alguns shoppings no Brasil, e inclusive este. E aí centralizou toda a administração em São Paulo. E eles me convidaram para fazer o quê? Para implantar o RP, ajudar a implantar o RP nesses 17 shopping. E assumir a contabilidade do grupo, que eu era contador na época aqui. Caramba, que oportunidade! Só que eu não queria ir. Por que não? Para você ver como que é a tal da crença, da imagem de que a mídia faz da cidade de São Paulo, e a gente fica acreditando no inconsciente. Porque era violenta, porque não é lugar de educar filho, porque minha esposa não queria ir, porque veio numa cidade muito pequena. E eles, fiz a reunião lá, e eles, Wesley, vem pra cá, né? Você foi indicado aí pela empresa de auditoria, dos 17 shopping você foi indicado. Eu falei, nossa, Gente, que que legal, moral, né? parabéns, Wesley. Merecimento. Só que eu falei, bom, não vou. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo, deixa eu aqui, vocês fazem aí. Não acredito. E o menino de 26 anos lá, como é que respondeu isso? Você tá vendo como que é a questão do sonho conflitando com a crença? Como que a crença é mais forte? Você não foi porque Só que depois eu tive um checkmate da diretora lá, falando, ou você vem, ou a gente vai te mandar embora. são os detalhes. Aí, falando com amor, a gente foi. Fiquei lá 2 anos, eu vou trabalhar, cheio de benefícios, bônus, toda essa Vai valer questão. a pena. Vai valer a pena financeiramente, né? No olhar financeiro. O que aconteceu? Cheguei no sonho que eu tinha lá de 12 anos. Faltava isso. Apesar de estar uma grande empresa aqui, no Moji Shopping, uma grande empresa, mas não tinha ainda o status de um executivo. Bônus, todos, uma grande empresa mesmo, Brasil, nível E o Brasil, porte ser um porte. pouco maior. E aí, essa empresa tinha 17 shopping, era uma das empresas. Eles tinham mais de 30 empresas, é um grupo muito grande. E aí que ela vendeu Passou já para. passou para frente, né? Era um fundo do Canadá que ia ficar temporariamente investindo no Brasil e depois iria sair. Esse fundo só veio para mudar sua vida. Você tem noção Acho disso, que foi esse o né? propósito deles. Você tem noção disso, Amém. né? Porque esse detalhe, essa ligação aí te intimando também não foi nada coincidência. Pois é. Era para você se testar. E aí, Você tinha o coração em algo que. Ah, conta pra gente, como foi quando você chegou lá, 38 anos, você assumiu esse cargo que te ofereceram, muito gentilmente. aos 38 anos, assumi lá a responsabilidade da contabilidade desse grupo, né? E fiquei lá por 2 anos, Jéssica. Qual foi a questão? Como que eu continuei morando em Mogi e tinha que ir para São Paulo, já estava com essa questão de crença de São Paulo, mas esses 2 anos foi assim uns momentos bem difíceis para minha vida, porque você fica longe da família, romper crença de que está indo para uma cidade violenta e ao mesmo tempo está realizando sonho, que eu chamo que é um sonho sem propósito. Por quê? Porque esses sonhos foi imputado na gente de forma cultural e não de dentro da gente, pela nossa essência, ou de Deus para a nossa vida. Então, se esse sonho cultural nos invadir, talvez a gente ofusca os sonhos de Deus para a nossa vida, nossos dons, nosso chamado, e a gente sacrifica a nossa família. Então, imagina eu, 2 anos indo para São Paulo, chegando tarde da noite toda vez, e sábado trabalhar, todo sábado, e aí você fica longe da família, que é um maior propósito nosso, é a família. Se tirar a família, tira a nossa base. É Deus e família. Mas profundo isso que você falou, porque a gente vive nessa loucura de só fazer.
como você disse, fazer. foi implantado isso culturalmente na gente. Então a gente acha que a gente vai ser alguém quando a gente chegar num determinado patamar, Título que eu chamo. título. E não é assim. Não é assim. Por isso que muita gente tem vazio no seu interior, porque fica buscando isso, buscando às vezes empreender, buscando ser médico, buscando ser pastor, buscando títulos, professor com certificado, com honrarias, em cima de títulos. Títulos são temporários. E isso é uma jornada longa e dolorida. Só que quando chega lá, fala, poxa, tá faltando algo. Aí você busca outro título. Depois você busca outro título. Depois você busca outro título. E, na verdade, não está se preenchendo dentro. E isso aconteceu comigo, aos 38 anos, realizando um sonho cultural, não meu, e nem o Deus para minha vida. Porque eu estava abrindo mão da minha família, ficando muito tempo numa empresa, e esse lugar ainda não era tão agradável, porque implantou muito rápido, porque tudo que cresce muito rápido, cresce desorganizado. Depois você organiza. E aí você entra num ambiente desse, desorganizado, e você tentando organizar, e aí outras questões ali, né, que não vem ao caso, mas o fato é que foi um momento que eu me senti, passei mal, perdi o sentido da vida, falei, não quero mais nada na vida e vou empreender, porque o sonho não realizou aquilo, a expectativa daquele menino de 12 anos, de 18 anos, de 20 anos, então De estava repente você conquistando, tinha tudo e não tinha nada. então conquistando relacionamentos, faculdade, depois casou, depois comprou carro, tinha casa. Faltava o quê? O último título, que eu chamo de título. E você fica percorrendo isso, buscando atrás disso, esforçando. 2 anos depois que conquistou, falou: o que está acontecendo Você comigo? conseguiu, você zerou o game. Zerou o game, falei, e agora? Para onde que eu vou? Você está acostumado a correr, conquistar, e eu vou conquistar mais o quê? Qual foi o momento que você teve esse insight? Passei mal. Foi um momento que me deu um branco lá na empresa, já umas 8 horas da noite, e o pessoal ainda trabalhando, muita gente trabalhando ainda, 20 horas da noite, e eu não consegui lembrar mais o nome de ninguém ali. Fui chamar uma pessoa, não lembrei o nome. Falei, não, é porque essa pessoa entrou aqui faz 15 dias, né? E ainda não. Sim. Aquele lá, aquele outro, que eu não consegui lembrar o nome de ninguém. Eu falei, Você achou que você tá estava acontecendo tendo um alguma, derrame? falei, tá acontecendo alguma coisa comigo. E aí deu um apagão assim. Aí eu fiquei uns 20 minutos, 30 minutos em silêncio num lugar reservado. E aí foi voltando bem lentamente, bem lentamente. E aí foi quando eu falei com a minha esposa, e aí a gente decidiu falar, esse lugar não é mais o lugar de continuar. Para onde que a gente vai? Se você sai de um lugar de alto escalão, em- sendo CLT alto escalão, se você fala, deixa eu ir pro outro, você vai pro mesmo lugar. Então você vai o quê? Empreender. Foi aí que veio a, a questão de empreender. Na verdade, empreender já tinha uma semente lá atrás, quando eu ainda trabalhava no Moji Shopping, a pessoa que eu reportava, que é o Sadal, Sérgio Sadal, meu chefe, ele me convidou uma época para abrir uma empresa de tecnologia. Aqui mesmo, eu era CLT, ele falou, Wes, você que fala tanto de software, tecnologia, vamos abrir uma empresa de tecnologia e usar esse software para vender para o shopping. Eu falei, opa, boa, o software na época não atendia, né? Hoje atende. Eu falei, e eu não me via empreendedor. Eu falei, como que os outros me veem empreendedor e ser sócio de uma empresa e eu não me via? Então, muitas vezes a gente não dá o valor que a gente realmente, que Deus colocou dentro da gente. Todos, todos têm valores. Só que a gente fica nessa cultura de correr atrás de um sonho sem propósito ou de ficar no mesmo lugar, no lugar automático. É um medo, não é, Wesley? É medo somado, é uma comunhão de tudo. Eu falo que propósito é comunhão. O que é comunhão? Então, quando a gente quer uma resposta, a gente quer uma resposta única, né? Então, geralmente, a resposta ela vem por medo,
Um monte de medo. Medo de prosperar. Medo de não... As crenças limitantes. As crenças. Então, as crenças que nos limitam, né? De não merecimento, de não capaz, não sou capaz. Se vê os outros grandes, você se vê pequeno. Então, quando vai para uma reunião que chegou o dono de tudo, você fala, o grandão tá aí, chegou o fulano. Então, hoje não tem mais com isso. Quando você ativa a sua identidade, não tem ninguém nem maior nem menor. Tem Deus e tem os filhos. E aí, o que você faz é só uma conquista. Deus chamou para a gente fazer alguma coisa nessa terra. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Mas quando a gente olha com o olhar de ser identidade, quebra essas crenças. Porque você não olha mais pelo que ele tem, nem pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Você troca o óculos, a Troca o lente. óculos, você sai de baixo. Então, primeiro é ser espiritual, e lá em cima é a identidade. Depois é a sua alma. E cada uma tem uma. Então, não adianta a gente ficar se comparando com ninguém, porque a gente é único, nossa alma é única, e nosso chamado também. E nosso corpo também. Então, a gente não tem impressão digital um igual ao outro, a nossa íris. Deus não tem uma árvore igual a outra, não tem uma pessoa igual a outra. Então, qual a característica de Deus aqui na Terra? Todo mundo ser único, ser exclusivo. Então, por isso que eu agradeço meu pai com o meu nome que ele deu, é Com exclusivo. certeza. Ele teve uma visão de Você é mais Deus. exclusivo ainda. Ele teve uma visão de Deus, né? O fato é que as pessoas ainda olham para baixo. O que que é? Coisas. E coisas, não, coisas, é o propósito, você é que dá. Você tem que usar coisas para ativar o propósito, para ativar o ser. E não seu fim. E não ser o fim. Fala, estou aqui para conquistar um título, uma função numa empresa, empreender, um carro, uma casa, um terreno, uma casa na praia, uma fazenda, sei lá o quê. Isso daí, se você imaginar isso sem uma família lá dentro, sem pessoas lá dentro, não tem propósito nenhum. É só um monte de coisa junto lá, de materiais. Então, o que que é o propósito? É além do negócio, é além da coisa. É o É significado. o significado maior que tem que ter ali Deus e família. Por exemplo, se hoje eu fosse comprar um carro, seria ao invés de comprar um carro que eu acho bonito, por ser bonito apenas, um conversível que não caberia meus filhos, um coupé pequenininho, 2 lugares. Não é um carro com propósito. Seria mais ou menos Exatamente, isso? exatamente. Então, quando a gente objetivar comprar um carro, o que que tem que ver lá dentro? Sua família feliz. Qual é o carro que mais vai deixar você protegido, seguro? Mas não é você, é sua família, você e sua família. Não é o carro em si, é além do carro. Eu mesmo fui comprar um carro, meus filhos vieram morar comigo e a gente estava em 6 na casa. E um carro de 5 lugares não atende. E eu fui numa concessionária e falei, eu quero um carro de 7 lugares. E não tinha. O vendedor, tem esse, tem aquele. Foi me apresentando um monte de carro. Eu falei, minha família tem 6 pessoas. Eu quero um carro para conduzir. Eu estava focando na minha família. E o vendedor, às vezes, não entende o propósito. Não é o carro. Não é o carro. E ele foi tentar vender um carro de 5 lugares. Imagina se vendeu. Não. Não vendeu. E não vai deixar E um de pergunta fora. se eu voltei naquela concessionária até hoje. Não. Perdeu o cliente eternamente. Por causa que o propósito é muito forte. Então, é além do carro, além do dinheiro, além das coisas. Sempre uma casa. Vai comprar uma casa. As pessoas, nossa, eu quero uma casa com piscina. Então fica imaginando a piscina, fica imaginando a casa, a fachada da casa, o condomínio, mas não imagina a família lá dentro correndo, feliz, pulando na piscina. É, Tudo muda se a gente pensar diferente? Mudar a tudo, ótica? tudo você conquista. Olha, gente, Você tem força. pensa nisso. Realmente é algo valioso. Eu falando por mim mesmo. Porque a gente pensa apenas até um determinado limite. E a gente não pensa a partir dali. Começar a idealizar isso é trazer mais força, parece. Porque eu conseguindo ver a minha família dentro da casa, dentro do carro, eu consigo ver aquilo mais colorido, parece. Você paga a qualquer preço. É Você não verdade. desiste. E outra, vem melhor. Por quê? Porque você está ligado com Deus.
Aqui, Deus abençoa quem vive no propósito, quem valoriza a família, quem valoriza princípios e valores. Só que a conquista, ela é um pouquinho mais longa. Então, quem está fora do propósito quer tudo para hoje, tudo para agora. Por quê? Ansiedade. E é o mal do Ansiedade em século. cima de quê? De coisas. E é o mal do século, não é, Wesley? É A eterno. A Bíblia, Bíblia já falava disso de ansiedade, né? Não sejais ansiosos, fala. E nem interesseiros. Ou seja, nunca é só para nós. Uma casa não é só para mim, um carro não é só para mim, meu dinheiro não é só para mim. Então eu tenho que dar destino, geralmente um destino espiritual, um destino de experiência para minha família e um destino de investimento, de legado, de coisa, de patrimônio. Então eu dou vários destinos, mas o primeiro é o espiritual. E aí você dá propósito para o teu dinheiro, ou para o teu negócio, ou para o teu carro. mas isso você não aprendeu antes dos 38. Pois é, eu paguei o preço. Conta pra gente esse preço, que eu tô até com medo Então, de saber aqui. qual que foi o Não deve ter preço? sido um preço, não deve ter sido muito barato, isso não. Pois é, 38 anos, sem sentido de vida, não queria mais trabalhar em empresa grande, nem pequena, fomos empreender. Com aquela semente lá de trás que já tinha dado errado lá, mas já tinha uma semente. Falei, se os outros verem que eu posso, então eu vou abrir uma pequena empresa, eu e mais 2 estagiários, Nossa, com uma certa parceria. Então, não comece sozinho, comece no mínimo com você e Deus. E com pessoas que já estiveram lá, pessoas boas de coração que pode te ser um parceiro ou dar bons conselhos para você. Que daí você começa correto, começa bem. E mesmo assim, 2 anos depois, meu negócio não tinha dado lucro. E agora imagina, eu comecei muito pequeno, com um cliente muito pequeno, não foi um shopping grande, foi um open mall pequeno, com um horário pequeno. Então eu comecei caiu 70% minha renda, isso que eu ia perguntar. Você teve que mudar de vida, assim, de estilo de deixar vida. de estilo de vida. Só que quando cai 70% por muito tempo, fica todo endividado. Aí foi endividar, fica endividado de novo, por empreender. E aí, depois de 2 anos, o que aconteceu? Eu não tinha nem R$ 3 nem para vir embora de trem. Meu Deus. Aí eu Vo- falei, como vo- que eu vou embora? Em algum momento você pensou, tipo, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fui sair daquela empresa? Não, Não? eu só pensava que eu não tinha dado certo, eu era um fracassado, não sabia administrar uma família, não sabia administrar um negócio, e eu tenho formação. Que tem? Trabalhei em grandes empresas, mas olha só o que as emoções faz com as pessoas quando a pessoa está cheia de crença e cheia de não se ver com a sua identidade ativada, ou seja, não se vê grande. Acho que é um pequeno empreendedor, porque só tem pouco, meia dúzia de clientes, 2, 3 colaboradores, acho que é pequeno. Isso não tem nada a ver. Então, se você se vê pequeno, você se limita. E entra nisso que você falou. Você olha para os recursos, para a circunstância. Fala, eu não tenho dinheiro, não tenho lucro, não tenho colaborador, tudo eu não tenho, tudo na falta. É tudo na mentalidade, na falta e nas dores. E o reino de Deus é a abundância e prosperidade e na ativação da identidade. Ou seja, você é grande sim, mas tem que romper muitas coisas do passado. E é só um estado. Só que eu não sabia disso. Você E ainda não tinha passado por esse tipo de provação. não tinha, porque qual que era a minha pergunta? Se empreender não deu certo, eu vou fechar. E olha que eu tinha orado e consagrado a Deus. Peguei uma senhora aqui, uma profeta, e fomos lá, em São Paulo, abri primeiro em São Paulo. E voltamos, consagramos. O que aconteceu? 2 anos depois, fali. Não falei, mas se colocou para Deus, por que fale? Começa a vir as Aí questões. comecei a entender e distinguir que não é só terceirizar para Deus. Muitas pessoas têm a percepção emocional de colocar tudo para fora. E quando é uma pessoa religiosa, ela coloca tudo para Deus. E ela tem dificuldade de fazer e assumir a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que são as coisas naturais. As coisas naturais, está lá em Salmo, diz que Deus deu para a gente governar. Então, quando ele deu para mim, faz uma procuração, dá para mim, e eu devolvo para ele,
a palavra dele é uma só. Eu falei: "Eu dei para você. Eu confiei nas tuas mãos. Então, e já te dei sabedoria, já te dei vida, te dei inteligência, tem um monte de pessoas aí para você se conectar, te dei a palavra, te dei tudo, te dei o ar, te dei oxigênio, noite, dia, recursos infinitos. São infinitos. E esses recursos não são únicos, únicos e infinitos. E a gente não sabe lidar com isso. Isso que eu ia perguntar. Falar sobre propósito é muito bonito. Mas como sustentar esse propósito quando você está na fase mais difícil da sua vida? No meu caso, eu queria tirar minha vida. Meu Deus. No meu Chegou caso, nesse ponto. eu já estava olhando uma ribanceira, porque eu já tinha feito seguro para minha família e queria criar um acidente como se fosse um acidente proposital. Então eu passava naquele lugar, ficava olhando, Ninguém sabia? ninguém sabia. Eu falei, não vou contar para minha família, porque se eu contar vão ficar desesperados e não vai resolver nada, porque falar vai trabalhar, já não vai, não tinha sentido de vida. Vai empreender, não deu certo. Vai para onde? Eu falei, vai para onde? Eu tava falando, vai para a rua. Então estava realmente num momento muito difícil. E nesse momento, Mogi Dutra, Mogi até Ayrton Senna, tem uma serra, então seria ali. Eu tinha escolhido um lugar ali Meu Deus. e eu passava calculando. Eu falei, 100 por hora, 60 por hora, então ficava assim, eu não Meu fazia Deus do céu. Então tava a pessoa quando tá, o que que eu falo para vocês? Cuidado com as suas emoções quando elas estão muito ruins, não tome nenhuma decisão, que toda decisão é ruim. Então, quando a alma está ferida, toda decisão é sem propósito. Geralmente é de desistir, geralmente é de suicídio, geralmente é de fazer mal para o outro e primeiro para você mesmo. Então, simplesmente não tome decisão. Vai para Deus, ora e apazigua. Espera um pouco e compartilha. Eu não queria compartilhar, porque se eu tivesse compartilhado, Nessa hora ninguém quer compartilhar isso. a gente não quer compartilhar coisas ruins. Sim. A gente Só que tenta. talvez seja a sua salvação. Sim, sem sombra de dúvidas. Você, por um E milagre, por foi um uma milagre, porque coisa que você conseguiu. teve um dia que eu falei: nossa, eu sou tão ruim que nem para suicidar eu presto. Meu Deus, você não pensou nisso. Eu falei: é no outro dia. Aí eu fui determinado. E eu já tinha todos os cálculos, né? Sabia a velocidade, a curva, o lugar. Eu sei que o carro balançou. E no que o carro balançou, veio uma voz. E aquela voz nítida, muito nítida, e me desconcentrou. E eu passei a curva. E bambeando com o carro e eu conversando. Só que eu estava sozinho no carro. E conversando, não foi assim, quem tá aí? Eu estava conversando. Não quero falar o que falou ali, mas era uma coisa muito boa, Foi muito forte. muito boa. Eu só perguntar assim, como? É muito, é muito lindo. É alegria agora. Que lindo. Você teve ali um encontro. O Espírito Santo. Meu Deus, sem conhecê-lo ainda. Eu já estava com o pé na igreja, já estava nos primeiros, acho que uns 2 anos, naquele primeiro amor. E aí, passando a dificuldade, passou o primeiro amor, aí apazigou, aí entra esse momento difícil. Então, aí o que que aconteceu? Eu só perguntava como. Falei, como é que vai acontecer isso que você está falando? Porque o problema nosso é o como. O propósito é o porquê e o para quem. Por que que nós estamos aqui na Terra? Para Deus, para a nossa família. E a gente pergunta, como que eu vou pagar as dívidas? Mas aquele momento ali foi espetacular, extraordinário, sobrenatural. Então foi um dos momentos que eu tive com o Espírito Santo. Eu sei que salvou a minha vida, eu sei que é Jesus Cristo.
E naquele momento, eu já estava lendo alguns livros sobre Jesus, estava estudando muito sobre a Bíblia. E, e aí eu aprofundei nisso, e aí entrou o propósito, a palavra propósito. Eu falei, deve ter um motivo para a gente viver triste, endividado, escasso e sem futuro. Foi que deve ter, a tristeza deve ter. Por que Deus criou a tristeza? Essa é a minha pergunta. Nunca me perguntei isso, mas faz todo Por que sentido. Deus criou o mal? Por que Deus criou isso? Que permite, Poderia né? ter só coisas boas, né? A gente faz esse tipo de pergunta quando você está bem triste. E a resposta que Deus me deu foi que a tristeza tem um propósito. E aí começou por aí. A tristeza tem um propósito. Só que qual é o propósito da tristeza? Se você perder um ente querido, você fica triste. É para você dominar as emoções. Você usar a tristeza no momento que é para usar a tristeza. Perdeu um filho, é para usar a tristeza. Na casa do enlutado. É melhor estar na casa do enlutado que em mil e outros, Ah, sim. né? É, Tem é. uma parte assim. Melhor estar. Fala também no ato do Senhor, fala. Você tem que estar na presença de Deus o tempo todo. Então Deus está conosco, a gente tendo ou não tendo, tendo muito ou tendo pouco. E independente do seu estado, se o seu estado estiver muito crítico, dolorido, doendo, ou se estiver com alegria, ou se estiver com tristeza, Deus está conosco, porque enquanto a gente está vivo, Deus está com a gente. A questão é que a gente tem que dominar e direcionar e praticar o propósito em cada coisa que ele criou. Então, se ele criou a tristeza, eu tenho que usar a tristeza num velório. Eu tenho que usar a tristeza. E outra, não é para ficar ali, não é para permanecer. Tá. Tem um É tempo, passageiro. é passageiro. E aí veio essa iluminação, eu estudando a Bíblia, e naquele momento ruim, falei, vamos ver se tem alguma explicação aqui na Bíblia, se por que a gente está aqui nesse mundo se todo mundo está sofrendo. E aí começou pela tristeza. Depois aí eu fui parar em Jesus Cristo, que é o nosso grande propósito. Espírito Santo, daí eu entendi que propósito é comunhão. E são esferas. Então tem a esfera espiritual. O que é comunhão? É uma comunhão de princípios, de valores. Então, amor é propósito, perdoar é propósito, servir é propósito, o reino de Deus é propósito. Então, essa comunhão é espiritual, que é luz. Uau. O que é luz? Direção. Depois você tem a segunda esfera, que é a alma, que são as emoções, sentimento, consciência, desejos. Esse conjunto de palavras nos forma a alma, que tem um propósito também que é único. Aí entra único. Então, no espírito, ele é universal. O amor é para todo mundo, o amor cura, Deus é amor. Então, o amor são propósitos universais para todo mundo. Tudo que é espiritual é universal, que é para os filhos dele. Então, perdão para todos, só que mesmo assim você tem níveis, é outro caso. Então, às vezes, generosidade, a gratidão, tudo isso faz parte de uma vida com propósito. Mas, para a gente viver a nossa vida única, exclusiva na alma. Então, um vai ter um tipo de sentimento, outro mais intenso, outro menos intenso. Um vai ter uma tristeza mais profunda, outro menos. Mas tudo um caminho. Todos os níveis únicos, porque cada um tem sua história. E depois vem as coisas, depois vem o natural. Tá. Então, o propósito é espiritual, que a gente domina, trazer para baixo. Então, a solução está sempre de baixo para cima. Se eu quero resolver minha questão financeira, ou minha questão do meu negócio, ou do meu físico, tudo que é natural, eu vou para a alma. E tudo que é da alma, se está dolorido, eu vou para o espírito. Qual é o problema das pessoas que a gente que teve uma claridade que foram 2 anos para trazer essa de estudo, né? Então, isso eu queria saber. Todo esse conteúdo que você é muito profundo. Você passou a estudar Passei a estudar a Bíblia a Bíblia. e depois alguns livros que falam de propósito, e eu fui estruturando. Tá. Falei, Deus é permanente, ele falou, tá falado, então ele estrutura. Então, qual a minha dúvida que o sol vai nascer amanhã? Nenhuma.
Qual a dúvida que vai ter oxigênio amanhã? Nenhuma. Então, tudo que Deus faz, ele faz uma estrutura e tem níveis e propósito, mas é estruturado. Então, Deus falou, está falado. Nós que mudamos. Só que isso é em nível espiritual. Então, o que que muda? Só no natural. Natural é tudo sazonal. Então, um carro é sazonal, temporário. Condição financeira. Condição financeira Sazonal. temporal. Então, eu posso estar sem dinheiro hoje, amanhã eu posso ter, porque Deus me capacitou, vai sair. Ninguém vai permanecer o tempo todo ali, porque é sazonal. Só que eu não entendia isso. Você vê o momento, sentimento, coloca muito sentimento profundo nisso, aí você vai para a alma. Então, você coloca sentimento na falta E do aí ter você embaixo. adoece. Você fica doente. E ainda fica olhando redes sociais aí que tá todo mundo feliz, né? Que eu Pra já te dar falo que não aquela tá. piorada. E isso é unânime, né? Isso, olho, então você olhou, você sente. E você deseja. O que que acontece? Tá todo mundo bem. Só eu que tô ruim. E não adianta ser consciente, isso é inconsciente. É inconsciente. Isso é inconsciente. Só o fato de ver já interiorizou o sentimento. E aí, o que que vai acontecer? Passou 1 ano, 2 anos, você não conquista nada, tá endividado, perdeu o carro, ou às vezes até o casamento, a pessoa cai em depressão. Então, ela vai para a alma por causa de uma coisa que ela perdeu. Então, a gente tem que desapegar das coisas. E a Bíblia fala o seguinte: que quando você viver o propósito, que é o espírito, todas essas coisas aqui te acompanharão. Ao contrário, Ao contrário. as pessoas vai para baixo buscando coisa, esquece do espírito, quando na verdade quando você vai para o espírito, você potencializa a sua alma e é impossível você não prosperar e crescer. Mas hoje, vivendo no mundo capitalista, Sim. agressivo que a gente se encontra, onde sempre nos é jogado aos olhos, assim, as coisas. Olha, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Como conseguir se concentrar e trazer que isso é, como você disse, sazonal? É difícil. É Precisa difícil por trabalhar muito a parte espiritual. é, ativar sua identidade, seu propósito, seu chamado. O chamado, Deus chamou a gente para a gente fazer, aí é um fazer abaixo. Fazer alguma coisa aqui na terra. Fazer o quê? No teu dom. Então, quando você faz alguma coisa, você é uma comunicadora. Então, você está aqui naquilo que te emociona, que dá prazer, que satisfaz. Então, você, pouco mais dinheiro ou pouco menos, não é o problema, porque você tem um chamado para cumprir. Quem vai empreender é a mesma coisa, gosta de realizar as coisas. Quem gosta de tocar música, toca por ouvido. É o chamado dele. O que que acontece? Quando você está no seu chamado, no seu dom e ativada a sua identidade, você não olha para essas comparações. Porque não importa mais se é muito ou pouco, se tua empresa está dando muito lucro ou pouco lucro. Você está contribuindo com a sua família, com educação, está sustentando, e você está contribuindo também, mesmo que seja um pouquinho, você está cumprindo. Agora, qual é o problema? A acumulação de patrimônio, que é a cultura nossa. Tem um carro, depois tem que ter outro carro, dois carros, 3 carros, 5 carros, depois uma casa, 10 empresas. O que que acontece? As emoções ainda tem que tomar muito cuidado, porque está na acumulação de bens. E aí está colocando o sentimento nos bens, e não no chamado, no dom e na ativação da identidade como filho. O que que é filho? Filho amado. Filho, viver princípios, humildade, caráter, integridade. Isso preenche. Aí você não busca muito no capitalismo. Não te, Entendi. não te agrada muito mais assim. Você tem um carro, tá bom. Já não Mas se só que, o preocupa que que mais. acontece? Vem um carro melhor. Sim, Então inverte. Você conquista só mudando a intenção. sim, a intenção. A intenção do coração. E você voltou naquele momento que você teve esse encontro com Deus, você voltou para casa com uma intenção diferente? Então, voltei. Eu falei, é um aviso. Eu falei, não é normal, porque era muito nítido. Eu falei, eu sei quando uma pessoa está falando, quando você está andando. Então eu estudava muito essa questão de percepção. Falei, isso daí não é natural. Talvez seja uma outra percepção sobrenatural
E eu fiquei pensando, falei: "É um aviso? É alguma coisa que Deus tem para minha vida?". Você começa a fazer várias perguntas, e isso apazigua teu coração. No outro dia eu já não queria mais pular ali, eu passei ali refletindo, Parou de pensar. falei: "Será que vai falar de novo?". Falei: "Vou passar de novo", mas, que você que aí eu parei de pensar, uma semana, eu falei: "Vou dar uma semana". E aí, depois de uma semana, aí você convive com a família, você fala: "Não pode, olha o que eu ia fazer". Meu Deus, Deus apareceu no momento certo. Que, vi- E aí, o que 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 aconteceu? virada de chave, não? Aí a gente fala assim: Deus tem um propósito. Então, tudo aquilo que você supera ou que você vive, então, por exemplo, a pessoa relacionamento com os pais, não teve um bom relacionamento com os pais e superou isso, você se formou como autoridade para falar isso para as pessoas que estão com essa dificuldade. Então, isso é teu chamado. No meu caso, finanças. Então quebra uma vez, quebra 2 vezes, quebra 3 vezes, vai empreender, quebra, não tem dinheiro, não tem R$ 3, mudou de cidade porque não tem dinheiro, comprou apartamento, daqui a pouco endividado, vende para pagar a dívida, daqui a pouco, mas foram várias vezes, 3 vezes foram as maiores, mas foram várias vezes. Por quê? Porque não dava o destino certo para o dinheiro, ou seja, não colocava propósito, não colocava um destino para espiritual, não colocava um destino para família, não colocava, só colocava o quê? Comprar apartamento, comprar isso, comprar aquilo, aperta de novo, não paga, endivida, volta. E a Sim. gente cria um ciclo de repetição de maldição, na verdade. O que que é maldição? Nós mesmos, a gente mesmo não quebra essa maldição para nós. Deus tem 8.000 promessas na Bíblia. E a gente fica repetindo coisas porque a gente não se curou na nossa alma. Como que cura na alma? Vai para cima o espírito. E identidade. Enquanto não se vê como filho amado, filho de Deus, perdoar pai, perdoar mãe, se vê como esposo, se vê como Capaz. marido, depois você entra na alma, se vê capaz, se vê merecedor, se ver, porque se vê sente, se ver sentir, se ver próspero, não é aquele momento. É uma imaginação e uma intenção no coração. Aquele momento é só temporário. E aí, o que que acontece? Vai, a hora que você ativa um princípio, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, uma pessoa que não perdoa chama outro problema, chama ingratidão, depois chama falta de generosidade e aí ela vai ficando mal. E por mais que ela conquista, ela não consegue ser preenchida, porque está cheia de abismo. Mas um princípio também chama outro princípio. Então, se você começar a se amar mais, começar, começar não, a se amar, saber que é filho de Deus, perdoar, ser grato, generoso, é um princípio chamando outro, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco você está próspero. E aí, e o capitalismo? Não me preocupo muito com isso, não. Aí, o que que acontece hoje? Um monte de gente querendo ser, me chamando para ser sócio de um monte de empresa e eu falando não. E gente grande, gente pequena. Por quê? Princípios e valores. As pessoas não querem ser sócio só pelo dinheiro, senão pega dinheiro no banco, que é o mais barato. Sim. Quer ser sócio com É para dividir pessoas com problemas. integridade, Sociedade para dividir problemas. dividir problemas, resolver problemas, mas debaixo de caráter, de integridade, de transparência. Às vezes pode dar certo, pode não dar certo, o negócio é temporário, mas. E isso, por isso que eu falo que é mais longínquo, porque isso só vai ser evidenciado, é difícil sustentar. É difícil sustentar. É uma trajetória ali. É a trajetória. Você fez o seu nome, vamos dizer assim. A É o sua. que Deus quer para a nossa vida. É, realmente. Falar, Você Jéssica, amada, Jéssica, você está aqui debaixo desse propósito lindo, maravilhoso, de levar histórias, né, impactantes para transformar vidas. Então, E eu tenho certeza, Wesley, que aquele dia que você teve um encontro com Deus, Deus já estava escrito esse momento que você iria contar a sua história e poder contar também, dividir com outras pessoas. Eu tenho certeza que hoje, eu tenho certeza disso, que algumas pessoas
possam estar assistindo a gente, possam estar passando pelo mesmo momento que você passou lá atrás. Porque Que 75%. bom que Deus teve esse encontro com você, porque hoje você está aqui para poder contar a sua história, o seu legado e dizer que passa, tudo passa. Tudo que é natural passa. Dinheiro é natural, até estado emocional passa. A única coisa que não passa é princípios e valores. É a palavra de Deus. É o propósito, que é o propósito dele para nossa vida. Então a gente tem vários propósitos. Propósito espiritual, propósito da alma, propósito de negócio. Quando eu abrir um negócio, é trazer Deus para o seu negócio. O que é trazer Deus para o seu negócio? É um negócio com propósito. Por isso que eu escrevi o livro, que eu vi os cristãos na época da pandemia pior, mais desesperado do que as pessoas lá fora. E ele falando que tem Com Deus. certeza. Se tem Deus, teu Deus é dono do ouro e da prata, teu Deus é o criador do universo, o criador de tudo, é filho de Deus e está desesperado porque veio um lockdown e a pessoa está perdendo 20% do seu faturamento, 50% ou até a sua empresa. Então eu entendi isso, que, que quando tem propósito, não tem problema perder um pouco mais ou ganhar um pouco mais, não é o motivo maior que você abriu o negócio. Você sabe lidar com isso, porque não é tão apegado a coisas. O importante Você usa. o importante é você ter os seus princípios, valores, Cristo no coração. E esse livro, gente, não é por nada não. Deixa eu parar. Não é por nada não, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu li e já indiquei para alguns amigos, amigas, porque assim, não é propaganda, viu? É só realmente conhecimento de causa. Porque eu falei até pro Wesley, eu falei, poxa, por que esse livro não chegou a mim num momento antes? Talvez me ajudaria a não passar por algumas coisas que eu precisei, né, passar para poder aprender, né? Porque acho que na vida a gente vem para poder aprender também. E realmente é uma coluna, assim, te ajuda a estruturar e te relembrar também coisas muito importantes que hoje a gente às vezes deixa de lado, não é verdade? É. Como a palavra de Deus mesmo, princípios, valores, a intenção que a gente coloca, né, nas coisas. É. E eu Sim, do indico para coração. todo mundo, pessoal. Eu li e eu recomendo, porque ajuda muito mesmo a gente poder se firmar e entender o nosso caminho. Propósito. Propósito, é sobre propósito. Tem. Negócios com propósito. Seu negócio além do dinheiro. E a gente hoje falando com um grande empresário, e se vocês não repararam, eu reparei que ele mal falou em lucro, ele nem falou em lucro. O dinheiro que ele está se referindo é apenas para poder dizer que não é o mais importante, pessoal. Olha só. Isso, É além do dinheiro. você está indo contra a maré. Você está indo contra a maré. É, porque a maioria, principalmente em redes sociais, fique rico rápido, né? Milionário rápido, Sim. como que se isso fosse uma solução. Não é. Inclusive, meus clientes são milionários, bilionários, instituições, fundo de investimento, fundo de pensão, e a gente vê que às vezes falta propósito. Tem muito dinheiro, muito, 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 muito. O cara que tem 20 shopping tem muito. Com certeza. O cara que tem bilhões ali, patrimônio em patrimônio, mas falta Deus, né? Falta. Porque qual que é a dificuldade do capitalismo? De Deus. Deus fala de contribuição. Então, o capitalismo, a pessoa que tem muito, como que eu vou contribuir muito? Generosidade é um dos princípios. Por isso que muitos empresários estão abrindo instituição, fundação, porque isso é nato do que Deus colocou na gente. Mesmo que a pessoa não professa a fé ali, ela entra numa ONG, numa fundação, porque precisa de algo para deixar um legado, uma contribuição que isso preenche mais do que agora o lucro que um pouco mais de lucro, um pouco menos, depois de um certo nível, não tem mais. Fazer alguma diferença Não a faz mais. muita diferença mais, porque o teu estilo de vida é mesmo. Sim. Você vai viver bem. Então, se você não tem nenhum carro, você passa a ter um carro, top. Grandes emoções. Mas tem que tomar cuidado para não colocar emoção no carro ali. É no propósito do carro ali, na família. E tem dois, tem três, mas depois que você tem três, quatro, depois é só mais um. Sim.
E aí vai perdendo Vai perdendo o sentido. sentido. Por isso que eu falo que uma Pode vida ser que sem aconteça. propósito é uma vida sem sentido. Faz todo sentido. E o que a gente está falando está nesse livro. Tá Boa nesse parte livro. está nesse livro aqui que Tá. você colocou aqui. Sobre o vazio, sobre como fazer. Você deu um método aqui, pessoal. O livro é um complemento, tá? Porque o que foi falado aqui, esses ensinamentos, realmente são as etapas que você fala ali, como você É. atingir uma plenitude, pode-se É uma dizer assim? plenitude. Deus é plenitude. Felicidade é plenitude. Não existe felicidade sem plenitude. Então, se falta algo em alguma área da vida, a pessoa ainda se sente assim, tá faltando algo. Eh, então, plenitude, você colocou a palavra certa. E Jesus é pleno. Independente dos religiosos atacar ele, ele se sentia pleno. Então, quando você é Verdade. pleno, se a pessoa falar que você não é o que você não é, você não vai te incomodar. Você não. Ou o pai xingando o Não te filho, atinge mais. não vai te atingir. Você sabe quem você é, o que você veio fazer aqui, Você e você nasce merda. armadura, você tem uma armadura, É, é uma é, armadura espiritual. que incrível. Porque o que que acontece? Autoridades, quando fala da gente, a gente é afetado porque a gente foi criado assim. Então, se um professor fala que o aluno é burro, aquilo lá fica eterno. Sem dúvida. Se o pai falar que o seu filho não serve para nada, fica eterno. Se um Ou se um pastor falar alguma coisa para as suas ovelhas, mesma coisa. Então a gente quebra essa questão de autoridade. A única autoridade é Jesus, e Jesus é pleno, ele não vai falar isso de você, É verdade. porque ele já te aprovou. A gente fica buscando uma aprovação de alguém que já nos aprovou. Então ele já nos aprovou do jeito que você é, independente do estado que você está. Se está doendo, se está sem recurso, se perdeu um filho, se está doente, se teu negócio está indo na bancarrota, ele te aprovou no ser, não no ter. O ter é governo, se capacitar, se conectar com pessoas. E aí, quando você está pleno, talvez a gente dá um passo maior do que a perna financeiramente, porque não está pleno. Inconscientemente, ou é para mostrar para o pai, ou é para mostrar para o vizinho, é para mostrar para a esposa, é para mostrar para alguém. Ou um sonho seu sem propósito lá de infância. Tá errado o propósito. Tá errado. Aí você toma uma E aí, decisão equivocada. você não entende por que que não deu certo naquele momento. E depois sofre. Depois sofre até aprender. Quebrar o ciclo. Até quebrar o ciclo. Como que quebra o ciclo? Ativando a sua identidade. Porque a sua identidade já tá aí. Olha no espelho, pessoal. De manhã, toda manhã, olha no espelho. Sabia que eu fazia isso quando eu queria ser. Eu estudava para concurso público, eu queria ser juíza. Eu estudei por 5 anos. Nossa. E estudei muito. E chegou uma hora que eu falava: nossa, eu não me via. Eu estudava e eu não me via. Eu tinha medo de me ver ali sentada no gabinete. Aí eu peguei e escrevi no espelho: Juíza Federal. E aí, quando eu me olhava, eu li aquilo, eu comecei, tipo, a quebrar, Romper, a né? romper essa crença limitante de por que eu não? Sim. Alguém ia ter que ocupar aquele espaço. Isso mesmo. Por que eu não? Muda. E era engraçado que eu falava gaguejando, tipo, tô estudando pra ser juíza. Tipo, tinha um pouco receio de falar isso e do que as pessoas iam pensar. E foi ali contínuo algumas vezes, né, que eu comecei a fazer isso e eu percebi que aquilo me ajudou muito. Então, Parabéns. você falando isso, Parabéns. Parabéns. realmente é algo que a gente precisa exercitar. Tre- Não é natural. É. Então, tipo assim, pessoal, você não vai amanhã começar a fazer e logo em seguida, meu Deus, tô plena. Não é assim. Não, É um é processo. uma jornada. É um processo que precisa passar. Então, começo é isso. No meu caso, foram 2 anos para largada. 2 anos. 38, você falou, agora vou buscar então o reino dos céus. É reino. A palavra é isso. O que que é reino? Reino é uma cultura. Uma cultura aqui na Terra. Então, se a Terra tem uma cultura de capitalismo, uma cultura de fazer o mal para as outras pessoas, explorar, interesseiro, oportunista, a cultura do reino é diferente. É de doação, é de gratidão, é de contribuição, é de amor, é de amar, é de família. Então, um reino dentro. Tem 2 reinos aqui na Terra. E a gente que escolhe.
uma decisão, só que é uma decisão baseada em princípios. E aí sim, não baseada no gostar, nem no querer, porque nunca vai querer pagar o preço para isso. Sim. Aí entra a disciplina. Disciplina, não é fácil ser exemplo, mas é o caminho e a busca da plenitude aqui na Terra. Vale a Plenitude mesmo, pena. santidade só no céu, né? E vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos, estamos a Mas o caminho. caminho é estreito. Caminho é estreito porque ninguém quer pagar o preço e tem um lado emocional, tem um lado de ignorância, de como aplicar isso, tem um lado, várias áreas, né? O meu Instagram é wesleyRamos.propósito. E lá eu disponibilizo o livro gratuitamente digital. É só entrar lá no direct, pedir o livro e, me manda o livro. NCP, Negócio com Propósito. Eu já mando para você ele de forma digital, porque físico não tem mais. Agora tem que aguardar a segunda edição aí pro ano que vem que a gente tá melhorando o livro aí. Tá esgotado, pessoal. Peçam lá. E eu tenho certeza que é bênção na vida de vocês, porque não fala só de negócio, fala de vida com propósito. Metade é sobre vida com propósito. Depois eu dou algumas dicas de como administrar com propósito. E isso é incrível, porque tudo isso veio depois que você, enfim, teve essa fase muito difícil e sim se identificou com propósito mesmo. Aí você falou, não, realmente tem alguma coisa a mais aqui que tem que valer a pena. Isso, essa é a pergunta. Sua família, ela percebeu essa mudança em você? Percebeu, algum tempo depois que eu entendi o seguinte, que não adiantava eu falar. Importante. Então não é assim, agora eu descobri, né, o caminho das pedras e agora é esse caminho de propósito em tudo. São dois caminhos, caminho ruim e caminho bom. Não resolveu nada. Eu falei, mas pera lá, você ontem era esse, agora você vem falando isso, eu entendi que eu teria que me transformar primeiro, silenciosamente, dando o exemplo, para depois lá na frente, e isso eu vim percebendo. Por exemplo, até contar rapidamente aqui um minutinho. Então eu gostava muito de futebol. Lá no Paraná eu jogava muito futebol, desde pequeno, tal. Então é aquela questão cultura brasileira, né? Paixão. E aí a gente ia viajar com a família e eu comecei a assistir os Champions League, de campeonato de fora, grande, e a final. E a gente tava uma vez indo pra praia com a família e a gente só foi depois da final, depois do jogo. Era importante. Era importante, era a final. Final da Champions League. Falei, espera, acabar o jogo que a gente vai pra praia. Então eu era assim, culturalmente emocionado na cultura brasileira. Quando eu comecei a ser o exemplo, começou a mudar. Falei, nossa, e tô esperando o jogo já não me chama mais atenção. Eu assisto um ou outro, bem raro, mas campeonato brasileiro já nem assisto muito, mas assim, a gente vai perdendo um pouco daquela cultura que foi nos imposta. Uhum. E aí, vamos pra praia de novo. Vamos. Falei, mas hoje não tem jogo? O filho falando, né? Não, meu pai só vai depois do jogo. Então isso aí dói. Dói. Isso que eu ia falar. Isso dói. Família tinha que esperar. Eu falei, mas o que eu tô fazendo? Pera lá. E daí, então foi uma transformação em silêncio. E depois eu falei, quer saber de uma coisa? Primeiro Deus, segundo família, o resto é resto. Aí a gente ia pra praia, eu falei, ué, mas vai agora mais cedo? Mas não vai ter jogo hoje, o final? Você não falou que ia ter final não sei das quantas? Mudando. E a gente E é incrível você falar isso. E daí o filho no meio do... Ué, pai, mas não ia ter o jogo hoje? Mas você vai deixar o jogo? Agora tem coisa mais importante. Nossa, imagina para ele se vendo mais importante, né? Às vezes nem percebendo, mas sentindo ali no coração É. como é importante. Então agora eu marco as coisas, não quero nem saber. Primeiro família. É família mesmo. Não é religiosidade. Ah, primeiro é religiosidade. Não, primeiro é família. Porque muita gente às vezes troca por exagerar. Nossa alma exagera em certos pontos.
Então, quando você acha um ponto que te acha que é o chamado propósito, você exagera. Então, às vezes, empreender, o cara trabalha demais. Então, a Bíblia fala para não trabalhar nem demais, nem pouco. Então, preguiça não é propósito, ociosidade não é propósito. Mas acumular e trabalhar demais sem tempo para a família também não é propósito. Um dia, uma semana. Corta pra mim, pra eu estudando 12 horas por dia durante 2 anos. Então, E a minha família e meus filhos com babá, meu esposo trabalhando e eu mal vendo. Foi fácil, porque quanto eu, tempo foi? eu estudei há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Passei em algumas fases, mas de repente tudo não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. Tudo atrás de um título. Porque eu achei que era o meu propósito. Porque lá atrás, para nós juízes, era alguma coisa assim. A minha intenção era poder servir a sociedade, mudar. Mas você ainda tinha um sentimento diferenciado, né? Não sei se. Servir através de ser juíza. Exato. Poder levar a justiça, né? A justiça que eu digo das leis, né? Mas a justiça dos Pra gente homens poder viver num mundo, tentar trazer um pouquinho de do alívio, mundo justo. organizado, um pouco mais de segurança, né? Tipo, a lei aplicada, as coisas não são bagunça, Agora mas você imagina, suponhamos, você é juíza, só que a lei, ela não é justa. E você tem que aplicar uma lei que é injusta porque você é juíza. Você tem está isso entendendo que também. talvez... Tem isso também. Tirando que, conversando com vários amigos, eu percebi que aquilo que eu gostaria de implementar é, é um sistema en- muito engessado, entendeu? Eu acho que tem que ter, sim, uma ideia de mudança, mas com um propósito maior. E eu estava deixando de lado meus filhos, minha família. Aquilo estava me prejudicando demais. Prejudicou muito o meu casamento. Ainda mais mãe, Nossa, que a essência da mãe, sim. os filhos, é muito mais afeto do que o Teve homem. um dia que a minha filha virou pra mim e falou assim: Mãe, você gosta mais de estudar do que da gente, né? Então, aí. Aquilo me cortou o coração. Aí eu falei: Não, filha, eu estou fazendo isso porque eu amo tanto vocês que eu quero poder dar uma condição de vida melhor pra vocês. Só que não era isso que eles queriam. Eles tinham uma casa muito boa, eles tinham um quintal enorme pra brincar e eles não estavam comigo. Não tinha a presença da mãe. E isso eu tive que aprender um pouco a ferro e fogo, mas aí a história é sobre o Wesley. Não, mas isso daí, parabéns por você ter colocado isso daí. Pode ajudar muitas mães. Porque hoje, eu falo assim muito abertamente com a educação, mas às vezes tem muitas mães muito fora e botando outras pessoas para educar seus filhos, nos momentos mais cruciais. Porque um dos maiores. Depois de Deus, o propósito da mulher é ser mãe. Sim, E às vezes ela fica adiando tanto que o que acontece? Passa até do período sim. fértil e deixa de deixar um legado por buscar coisas, título e suprir uma crença do passado de escassez ou de conquista, que é uma cultura, na verdade, que foi imposta para nós. Sem dúvidas. E isso é muito dolorido. Agora, se é consciente, às vezes a pessoa não pode nem. Enfim, é muito raro, mas a maioria, a grande maioria, às vezes está perdido na cultura aí e depois só vai sentir lá na frente e depois vai ser muito tarde porque tem tempo para todas as coisas. Salomão já falava. Há um propósito para todas as coisas, mas cada coisa tem seu tempo. E sabe como veio Marcas do Brasil? Entrando nesse assunto, eu estava estudando tanto no meio deste ano, inclusive, é recente, que uma amiga me ligou e falou: Jéssica, você não tá bem. Você é nítido que você só quer ficar estudando, mas será que tá tudo bem mesmo? Porque eu já queria ficar sozinha, já não estava mais conseguindo conversar com as pessoas. Almoço de família, você não me encontrava. Meus filhos estavam, meu esposo estava, e olha, eu tenho que tirar o chapéu, porque ele aguentou uma barra difícil por 2 anos. E aí, essa amiga me chamou, falou assim: Jéssica, vamos fazer alguma coisa, você precisa sair desse. Ainda bem. desse você tá muito
focada nisso e acho que não tá te fazendo bem". E foi a única pessoa que eu deixei se aproximar para falar disso, porque as pessoas falavam, eu me afastava da pessoa, falava: "Não, ela tá me atrapalhando". E aí nisso, eu falei para minha amiga, me veio assim na cabeça, e veio na cabeça dela também, um podcast. E aí ela falou: "Você é comunicativa", porque ela é de comunicação, ela é marqueteira. Aí eu peguei e falei assim: "Nossa, um podcast ia me ajudar muito a ouvir histórias de superação, porque hoje eu preciso é de testemunhos de que vai dar certo, de que não sou só eu que estou sofrendo nesse mundo". Com este propósito veio, a ideia da gente montar juntas um podcast. E desse podcast, quando eu sentei e comecei a falar e ela na minha frente, porque a gente estava ali de sócias, né, as 2 apresentavam. E a gente foi fazer o primeiro episódio e ela falou: "Jéssica, você nasceu pra isso". Aí eu falei: "Sério mesmo? Nossa, tô tão confortável aqui, isso é tão legal". E aí, nisso, um empresário viu eu fazendo ali o podcast e me fez um convite, e hoje estamos aqui no Marcas do Brasil, contando histórias de superação. E vai alcançar muitas vidas. E esse trecho que você falou aí, eu acho que é muito poderoso para muitas mulheres aí, que é sintomas, né? Esses sintomas. Vai se isolando, Sem dúvidas. quando começa a se isolar até da família, já é um nível bem preocupante. E graças a Deus, que Deus tocou no coração da tua amiga Um anjo na minha vida, sem e dúvidas. usou ela Sim. para ativar esse chamado, esse propósito aqui e colocar você no lugar certo, no teu dom, fazendo com maestria, com naturalidade. Obrigada. E, e eu tenho certeza que vai alcançar as mães aí para se diagnosticar se você já não está se isolando, Sem dúvidas. inclusive isolando até do teu filho. Sem dúvidas. Cuidado, busque ajuda, porque é só um estado. Deus tem muito para vocês. Vai passar. Sou Passa. prova viva disso. E pode ser do dia pra noite, né, e pode ser do dia pra noite. Pode, depende de tudo. É multiformas de Deus. Isso é muito legal, Wesley, porque você falando isso e as pessoas estão mandando direct, né, no Instagram. Olha, eu assisti o podcast, tal episódio, e eu estava passando por isso, aquilo, e isso me mostrou que, né, a vida pode ser diferente. E ajudar as pessoas, realmente, isso é incrível. Poder trabalhar com isso, então, gente, imagina Porque a minha Jesus, alegria. Jesus, Jesus serviu e Jesus ensinou. Então, todos nós, uma mãe ensina o filho. E uma mãe, já pensou, servindo, ensinando, sendo grata, caráter, integridade, somando tudo isso daí, fica cheio. Deus, a única forma que Deus fez para a gente ser pleno dentro é viver no reino de Deus. Não é com Tudo coisas. ilusão. Para quem abre mão disso e corre atrás de coisas, reveja seus pensamentos, seus sonhos, porque no seu destino pode ter um buraco gigante lá dentro de você. Então, eu falo que é dualidade. Dualidade. O que é dualidade? É viver o reino, o propósito, os princípios, os valores e governar no natural no mesmo tempo. Então, é uma caminhada que você vai vivendo os princípios na caminhada, na vida, e vai se enchendo de plenitude e vai governando as coisas naturais. Como? Aí pode ser através do teu podcast, do negócio, empregado. Ser empregado não é ruim. Se você tiver cheio de princípios dentro, servindo, sendo grato, humilde, você vai ser um excelente e extraordinário empregado e um excelente esposo, excelente filho, e você vai cumprir a sua vida aqui pleno. Pensar Então, no que faz feliz é um caminho? hum? Pensar no que te faz feliz é um caminho? Então, mas o pensamento tem que ver a origem. Se a origem for de crença, de cultura, se a origem do teu sonho for de crença cultural, ou for de dor, ou de Policia falta, nisso. é, porque às vezes a nossa intenção, pela nossa cegueira espiritual, é a única coisa que a gente tem. Então, tem que só se policiar nisso. Ah, eu quero. O que que eu quero? Está indo muito para coisa, matéria, matéria, matéria.
já é um Pra sinal, pessoa não. já é um sinal de alerta. Não tem problema de você querer sonhar ter uma casa boa, não tem problema. Mas você bem, porque uma pessoa endividada que vai lá nas cataratas do Niágara, de baixo, ou que está doente, está com câncer, está endividado, está divorciado, está com família com problema, não tem prazer naquele momento. Está no lugar mais lindo, um dos lugares mais lindos que eu imagino, estou indo para lá em breve. Mas se você chegar lá, você vai estar com os pensamentos nas dívidas, na família, nas dores, na doença, na falta, e aquele negócio está lindo. Então, qual é? O meu sonho é buscar aquilo lá, mas eu tenho que me encher dentro primeiro, para celebrar aquilo lá. Eu chamo de desfrute. Nossa. Você tem que desfrutar. As coisas naturais é para desfrutar. Mas ao seu tempo e na sua conquista. Mas você cheio, né? Eu achei que a gente ia hoje falar sobre empreender, mas foi muito mais do que isso. Foi uma lição de vida, de caminho, Amém. de propósito. E você tirar um tempo para poder escrever livros, compartilhar sua história e ajudar o próximo, porque é incrível a forma que você se comunica no livro. É, isso é para poucos. Eu estou aqui lisonjeada porque eu participei de um evento em Mogi das Cruzes para empresários e empreendedores e nunca na minha vida eu achei que em poucos dias eu fosse estar conversando com você aqui, mas eu tenho certeza que foi um caminho de Deus. Amém. Foi certeza que foi um caminho de Deus, porque nenhuma condição eu tinha de ir lá poder fazer esse contato com você, porque, com o que você disse, a gente se vê muito pequeno, mas somos filhos de Deus. De Ele Deus. tudo pode, ele cria os caminhos. Ele cria, ele proporciona. A gente tem que estar com discernimento, aberto, né? Com o coração aberto, com a mente aberta para o novo de Deus. E eu creio nisso e é muito bom. E você Então, já toda aquela tristeza que a gente sentia lá atrás, agora a gente chora muito tem as dificuldades, tá? percebeu? Negociar, administrar um negócio é um desafio, é, mas a gente chora muito de alegria agora. Até lembrando do passado aí, mas a gente, pela superação. Então a gente tem muitos momentos bons que é exatamente a resposta daquele momento lá. Que eu só perguntava como. Que faz parte. Precisava ser Eu passado. falei, como? E agora eu vejo como. Sendo realizado. O seu propósito é muito maior. Impressionante. O propósito é gigantesco e às vezes a gente se limita. Ah, não tenho tempo, tô correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Mas não, realmente temos que dar mais atenção para deixar legados mesmo, né? Você pode administrar sua empresa, mas tem que ter uma veia de contribuição, tem que ter uma veia de legado, tem que ter uma veia de servir, tem que ter uma área da sua vida, um momento, 10 a 20% do meu tempo é só contribuição, só servir. Que lindo. Então, seja, a gente faz mentoria também de finanças, Olha só que né? legal. Finanças com propósito. O que que é? Com princípios, com rompendo crenças e a parte técnica. Então, quando a gente junta essas três esferas, potencializa mentoria para ativar a identidade da pessoa, resolver alguns problemas. Essa semana mesmo a gente fez algumas já. Legal. Mas isso daí eu não divulgo em Instagram, em redes. É propósito. O que eu quero Tá, dizer? Você tem que ter uma veia de servir. tá. Servir De debaixo várias daquilo que formas. você superou, gerou autoridade e daquilo que você tem facilidade. Então, se você tem facilidade de tocar um instrumento musical, toca, abre um negócio, vende, mas serve, ensina lá uma criança, ensina alguém também naquele momento ali, que é o momento de servir, não precisa cobrar nada. E se quiser falar, fala, não quiser não falar, não tem problema. E aí toca o seu negócio. Então, eu falo essa dualidade, entendeu? Se doar É também, se né? doar, Se doar. se doar. Uau! E agora estamos finalmente indo para o final do podcast. Sim. Eu poderia ficar aqui dias ouvindo, porque Ah, não. tudo é muito, assim, novo, faz muito sentido e eu quero com certeza aprender mais.
Mas eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, porque vai ficar eternizado esse podcast com você, uma frase que você, se você puder falar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, isso com certeza vai ser incrível. Eu vou deixar umas 3 frases. Por favor. Que você não vai atrair no visível o que você repele no invisível, dentro de você. Você não vai atrair coisas fora se você não se buscar a plenitude dentro. Então, é para você ser preenchido dentro para se manifestar fora. Essa é uma. A outra é que Deus não une pessoas, porque as pessoas são diferentes. Deus une propósito. E propósito é comunhão. E uma outra frase, vamos deixar que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Então, muitas pessoas estão vazias por dentro, buscando seus sentidos de vida, mas é porque não ativou o seu propósito ou chamado aqui na Terra. Então, essas são as minhas 3 frases que eu quero deixar para vocês. Impactante. Espero que vocês possam viver isso. Não tenho palavras para poder agradecer hoje a presença do Wesley aqui com a gente. Foi muito mais do que empreendedorismo, foi muito mais do que um legado, foi uma lição de vida. E se as pessoas entenderem a profundidade desse podcast, assiste pelo menos mais uma vez para poder, para você não perder nada, porque está nos detalhes. Tá nos detalhes, a diferença, né, que a gente pode fazer no mundo, tá nos detalhes, tá no propósito. E eu gostaria muito de poder agradecer também aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso estaria acontecendo. A Sus Vital, a Amanda e o Joanes são pessoas, empresários incríveis, Wesley, que eu gostaria muito de um dia te apresentá-los. Também com uma história de vida maravilhosa e com um propósito, que é poder servir. E eles hoje têm uma empresa multinacional gigantesca em Mogi das Cruzes, que é a Sus Vital, mas eles também têm o propósito de ajudar as pessoas, assim como você também nos falou hoje, e eles são os nossos apoiadores, incentivando aí pessoas a pensarem um pouco mais fora da caixinha, a se colocarem aí à frente dos negócios e ver que o empreendedorismo, mas também a vida é cheia de altos e baixos, mas que é passageiro. Se você superar esse desafio, você vem para o próximo desafio e aí você vai subindo de etapa e um dia você chega onde o Wesley está, né? Porque ele, além de ser pai de um casal de filhos, esposa, Filhos, 3 3 filhos, filhos, 3 filhos, minha esposa, a esposa, e negócios. A gente tem um ministério na igreja aqui em Mogi das Cruzes, olha só, aí ele ajuda na de parte, empreendedorismo, escrevendo um livro. Estou escrevendo mais um livro, que é voltado para finanças, criando um método sobre identidade e propósito, e alguns outros negócios aí que a gente está desenvolvendo também. ou seja, quando você descobre o seu propósito, então você Multiplica. multiplica. Então, pessoal, para finalizar, nós do Marcas do Brasil queremos homenagear, parabenizar o Wesley pela grande trajetória, tanto no mundo empresarial como pessoa mesmo. E vamos homenageá-lo entregando a nossa placa Marcas do Brasil. Nossa, fico honrado aqui, Jéssica. Obrigado, gratidão mesmo, de coração. Obrigada. Olha que excelência, né? Olha que excelência nessa placa. Eu vou guardar com o maior carinho lá em casa. Você pode ler para a gente o que está escrito, por favor, para compartilhar com nossos ouvintes? Acho que o microfone tá ligado. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito. Fundador da Captação.net. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Por sua visão empreendedora, coragem e determinação, registramos com reverência a trajetória que inspira gerações
e transforma o futuro. Este marco simboliza o respeito e a gratidão do povo brasileiro por conduzir uma potência nacional que gera milhares de empregos e fortalece a economia do nosso país. Que a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida, e a sua também, e a de vocês também. Marcas do Brasil, podcast 2025. Parabéns, gratidão, parabéns. Obrigada a você. Eu acho que engraçado que a gente pediu para fazer a placa, mas faz todo sentido com tudo que a gente conversou aqui hoje e o que está escrito aí. É sobre isso, é todo legado, história, persistência, resiliência, fé em Deus e Deus acima de tudo, né? É. Muito obrigada, Wesley. Eu que agradeço a Deus, agradeço a minha família linda, maravilhosa, que suportou a gente aí, suportar e amar também. Eu quero dizer para todos vocês aí, agradeço a todos meus amigos, familiares, colaboradores da minha empresa, a equipe da igreja, enfim, acho que eu vou esquecer aqui algumas pessoas, mas com certeza a gente não chega aqui sozinho. Então, quem quer caminhar sozinho já é sem propósito. Eu quero dizer que Deus é comunhão. Quando ele foi fazer o homem, ele falou, façamos. Então, as características dele é tudo em comunhão. E o que eu quero dizer para você é que Deus te ama verdadeiramente, não colocou você aqui nesse mundo para sofrer. É só um momento, não desista da tua vida. E estou à disposição no Instagram para responder o que vocês precisar. E meu coração de gratidão e honra a vocês, esse convite especial, Jéssica. E continue abençoando pessoas com esse lindo projeto. Amém. Nossa. Parabéns, parabéns. Obrigada. Palmas para o Wesley, pessoal. Não, para vocês, para nós todos aqui, para toda a equipe. Muito obrigada, de coração.